mais uma manhã. Eu quero agradecer os irmãos que estiveram orando. Estivemos aí na Associação Nacional durante esta semana que se passou. Foi um tempo muito produtivo, muito rico. Então, várias decisões ali na Associação Nacional. É importante sempre representarmos, nós somos filiados à Nacional, e então participarmos também ali das discussões, das decisões. E esse ano eu também tive o privilégio de ser um dos preletores. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus, e logo em seguida vamos continuar desenvolvendo essa temática da teologia prática. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua casa, junto com o Teu povo, e o nosso propósito, ó Deus, é termos uma teologia que usa a Tua palavra de maneira a tratar o nosso coração e a nossa alma da maneira que precisamos. Queremos nos aproximar de Ti, queremos conhecer mais as verdades reveladas e queremos, ó Deus, ter uma vida que Te glorifica em toda e qualquer situação. Te louvamos pelo currículo que estamos desenvolvendo e que possa, ó Deus, estar trazendo reflexão, mudança de vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos desenvolvendo essa temática, o que a Bíblia tem a dizer sobre o relacionamento das nossas emoções com as doenças tanto da alma quanto com as doenças físicas. E nós já temos trabalhado aí, nós estamos na nossa 10ª aula, todas as aulas estão disponíveis na nossa plataforma para quem perdeu poder ir lá e assistir. Então, nós vimos esse quadro, eu montei esse quadro para os amados irmãos, e este quadro, ele visa apenas montar para os irmãos uma espécie de amostragem a respeito de como lidar com os problemas do coração. Então, alguém que está com um problema de depressão, síndrome do pânico, passando por ansiedades e deseja que receber o tratamento devido, adequado, para que isso aconteça, nós temos aprendido que nós não podemos dar um laudo de uma maneira precipitada ou irresponsável. Então, nós precisamos analisar muitos fatores, e alguns desses fatores extrapolam, inclusive, o âmbito da igreja, porque alguns desses fatores são clínicos, são médicos, e que nós não somos aqui um hospital como outros hospitais. Podemos até chamar a igreja do hospital da alma, mas nós temos os nossos limites, inclusive clínicos. Então, nós já estudamos que as nossas experiências do passado podem trazer problemas para nós hoje, se nós não tivermos lidado de uma maneira adequada com traumas, com alguns problemas que aconteceram, nós carregamos isso para o resto da vida. Nós vimos que maus hábitos trazem para nós grandes consequências, inclusive consequências espirituais. Nós vimos que pensamentos equivocados, errados, falsas expectativas geram em nós frustrações e uma vida triste, desanimada. Falta de sentido na vida, o porquê que eu existo, qual o propósito da minha existência. E a falta de sentido, meus irmãos, ela é tão complexa porque às vezes a gente acredita num sentido errado. Da seguinte forma, eu acredito que se eu for um profissional próspero, se eu conseguir ter uma quantia de dinheiro necessária para me estabilizar na vida, isso vai trazer a minha felicidade. E aí, no dia que você consegue, você percebe que não é isso. Você percebe que tem algo mais. Você percebe que a nossa alma deseja algo mais. Nós também trabalhamos os problemas biológicos. Nós vimos que quando nós temos algum problema físico, biológico, isso afeta a nossa alma. Isso afeta também como nós vamos lidar com a nossa espiritualidade. Falta de maturidade, nós trabalhamos isso. Então, falta de maturidade é um fator que deve ser levado em conta em um aconselhamento bíblico, porque em determinadas situações passamos por determinadas ocorrências que a nossa falta de maturidade vai trazer para nós danos. Até a gente amadurecer,
Então, isso leva tempo. Então, a gente precisa ali de alguém ombro a ombro para nos ajudar nesse processo de amadurecimento. Todos esses fatores aqui devem ser levados em consideração. Vimos também que viver em um mundo caído, tivemos estudando isso, nós vivemos em um mundo onde não é mais o mundo criado por Deus no princípio, em Gênesis 1. Então, o homem caiu, como a gente vai inclusive mencionar para os amados irmãos, acredito que hoje ou na próxima aula. A natureza sofre diversas influências e nós também sofremos disso. Deus não nos criou para morrer, por exemplo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Doenças entraram no mundo por causa do pecado. Então, isso é resultado do âmbito que a gente vive. Então, nós também precisamos levar em consideração que vivemos em um mundo caído, um mundo estressante, um mundo complexo e que a gente vai precisar, então, levar em consideração esses fatores também. E nós queremos, meus irmãos, afunilar nesses dois, pecado e aspectos da sobrenaturalidade. Queremos estar afunilando, já tratamos desses demais, vamos afunilar agora para esse processo, pecados e atos sobrenaturais. Antes de entrar aqui, então, esses dois elementos é para que a gente possa tratar a alma, certo? O aconselhamento. Aproveito aqui para fazer a divulgação para os amados irmãos. A partir de amanhã, começa o curso de aconselhamento bíblico no seminário, vai durar uma semana. Então, com vários preletores vindo de fora do estado do Ceará, para, então, trazer e capacitar os amados irmãos, médicos. Então, é uma equipe muito capacitada. E se você não fez ainda nem o módulo 1, então se programe para que você possa fazer o módulo 1. São 4 módulos e o seminário já está oferecendo os 4 módulos. Então, para os irmãos que desejarem, começa a partir de amanhã. Pastor, não fiz a inscrição ainda. Se você não fez, então você pode fazer pelo site ou vai amanhã mesmo e faz a inscrição lá mesmo. E aí você tem a oportunidade de estudar a semana inteira sobre essa temática que está sendo desenvolvida, tá bom? Então, um alerta antes da gente chegar nesses dois aspectos, pecado e sobrenaturalidade. Eu estou com alguns problemas no coração, na alma, ou vou aconselhar alguém que está passando por um problema emocional / espiritual. Então, antes do laudo, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas, principalmente para nós, igreja, e nós que somos crentes. Qual? Existe uma certa potencialização em nós cristãos de piorar os problemas. Nós muitas vezes somos craques em, no lugar de melhorar, piorar. E a nossa teologia, no lugar de trazer, promover cura, ela promove mais doença. Então, nós não podemos ser uma igreja que produz doença. Nós temos que ser uma igreja que produz saúde bíblica estável. Ah, pastor, então a igreja não pode confrontar pecado, porque se confrontar o meu pecado, eu sou tão melindroso e sensível de um jeito que vai me adoecer. É? Então vai ser confrontado. Essa doença é boa, tem feridas que são feitas por nosso Deus que produzem vida. Então nós não estamos falando que você não vai ser ferido. Nós estamos falando que você não vai ser ferido à toa, que você não vai ser ferido por uma teologia imprecisa e não bíblica. É isso que nós estamos lutando. Então, muitos cristãos se recusam a aceitar que estão, em muitas situações, apenas lidando com emoções negativas. Nós usamos aqui esta diferenciação das emoções positivas e emoções negativas. Por exemplo, tristeza seria uma emoção positiva ou negativa? Negativa. Alegria, positiva. Então, nós trabalhamos nesses polos de emoções, certo? Então, muitas vezes, a nossa leitura das emoções é uma leitura muito pessimista das emoções. Então, nós precisamos entender que o ser humano foi criado, eu vou falar sobre a antropologia bíblica, foi criado para ter e sentir algumas coisas. As nossas emoções são resultado da obra de Deus em nossas vidas. Então, eu tenho que ter cuidado para que eu não possa
transformar toda e qualquer emoção que eu estou sentindo em algo patológico e olhar logo para isso como uma crise espiritual ou pecaminosa. Eu preciso aprender a equilibrar essas emoções e entender que algumas dessas emoções, por mais que sejam classificadas como negativas, elas são abençoadoras em determinada situação. Então, nós não queremos nos tornar apáticos. Nós queremos apenas que as nossas emoções sejam equilibradas. Todo sentimento, por mais sombrio, traz um sentimento de fracasso espiritual. Muitas vezes essa percepção, culpa, vergonha, por ter esse sentimento negativo ou pesaroso. Então, a ideia basicamente é a seguinte, meus irmãos. Se nós não tivermos cuidado com a nossa teologia, a gente começa a classificar todo e qualquer sentimento como um resultado de um pecado, como algo espiritual. E se for um pecado ou algo espiritual, isso vai nos jogar uma carga de culpa. Então, nós olhamos para determinado sentimento e dizemos, por que eu estou assim? Muitas vezes a resposta é porque você é humano. A resposta é só essa. Nós somos humanos. Então, se você chega em determinada casa e naquela casa tem uma placa, atenção, cão bravo, e você tem determinado medo e receio de entrar naquela casa, esse sentimento é ruim? Não. Medo, receio, aí o dono da casa diz, não, pode entrar, o meu pitbull ele é bem tranquilo, ele é mansinho. Aí você continua com determinado receio. Isso é protetivo, concordam? Então, Deus nos deu determinados sentimentos, por mais que eles sejam classificados como negativos, isso nos protege. Isso evita que a gente possa aí fazer algumas coisas que vão nos prejudicar. Então, a gente tem que olhar para os sentimentos, para as emoções, de uma maneira um pouco mais abrangente e não classificá-la logo como algo equivocado, errado, pecaminoso. Determinados medos, eles são problemáticos para nós, porque eles nos paralisam e não permitem que a gente faça o que a gente deve fazer. Então, até mesmo quando a gente lida com uma emoção apenas, o medo, esta emoção, ela tem uma espécie de escala. E nessa escala, ela pode vir do bom, uma emoção boa, a mesma emoção, a emoção da tristeza, por exemplo. A emoção da tristeza pode ser boa, Deus nos criou e Ele criou em nós a condição de ter tristeza? Sim. Não faz sentido você ir para um velório de alguém que você ama e você está ali pulando e saltitando, feliz e alegre. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que nós vemos é que a tristeza, por exemplo, ela está aqui num âmbito onde nós olhamos, Deus nos criou para sentir o pecado. Quando a gente peca, por exemplo, a gente deve ter sentir tristeza por causa do pecado? Sim ou não? Isso glorifica a Deus? Então, em alguns momentos, eu vou glorificar a Deus tendo tristeza. É isso mesmo. Nota que isso é muito diferente dessa teologia da prosperidade afetiva que existe nos nossos dias. Então, em alguns momentos, a forma certa de glorificar a Deus é sentindo pesar, tristeza. É isso mesmo. Só que a tristeza vai desse âmbito aqui que glorifica a Deus e que é saudável e que é bom, porque nós somos criados assim, e ela vai avançando numa escala até que essa tristeza pode se tornar danosa, espiritual, doentia na nossa vida, não é verdade? Então ela começa a se intensificar de uma maneira equivocada, sem um devido tratamento, até que ela cai numa melancolia, numa depressão e acaba trazendo para nós grandes danos. Então, a maneira de analisar o mesmo sentimento é diferente. Um só sentimento. Ah, não, mas o irmão A sentiu tristeza, o irmão B sentiu tristeza, então a gente trata tudo da mesma maneira, certo? Não, o irmão A tem uma vida, tem uma história, tem experiências, o irmão B é diferente. Então, a gente tem que amadurecer como igreja e entender que a gente não trata tudo da mesma forma. Porque às vezes a gente tem essa perspectiva. Mas se tratou aquilo dessa maneira, tem que tratar aquilo dessa maneira. Não. Depende. São muitos fatores que devem ser levados em consideração. Deus tratou tudo da mesma maneira na Bíblia?
Às vezes a gente tem até um senso, quando a gente lê a Bíblia, não sei você, mas eu já tive, um senso de, por que Deus fez isso com esse e não fez isso com aquele? Se parece que o pecado desse é pior do que o pecado daquele. Não aconteceu não isso nunca com os irmãos, não? Você vê determinados pecados e você diz, rapaz. Então, Moisés, por exemplo, você olha para Moisés, você lembra do Moisés liderando um povo? Lembra de como era o povo? Povo duro, meu amigo, um povo difícil, um povo teimoso, um povo que queria voltar para o Egito, um povo que reclamava o tempo todo, pecando o tempo todo. Moisés se impacienta, bate na rocha. Não entra mais na terra prometida, acabou-se Moisés. Diz, rapaz, Senhor, né? Mata o povo, mas não mata Moisés. Mas não é bem assim. Então, a gente olha para determinadas coisas, o pecado de Davi. Quando você conhece o pecado de Davi, onde ele manda assassinar Urias, esposo de Batseba, manda fazer todo de maneira ardilosa, usando pessoas inocentes para matar alguém porque era do interesse dele, trai, e a gente olha e diz, é um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus não matou Davi na hora que ele estava cometendo um pecado contra Urias? Pois é, existem muitos fatores complexos na Bíblia. Nosso Deus é injusto? Eita, foi fraco. Nosso Deus é injusto? Não, ele não erra. Mas existem vários fatores que a gente não entende, concordam? Existe muita coisa que a gente não entende. E às vezes é melhor até desistir de entender algumas coisas. Porque Deus conhece o coração, Deus sabe como é que as coisas funcionam, nós não sabemos. Então, não, pecado trata tudo igual, pastor. Não trata tudo igual, porque Deus não trata tudo igual. Não é assim que as coisas funcionam. Existem muitos aspectos a serem levados em consideração. Então, a gente precisa ser sábio nesse sentido. Não é meramente a letra da lei, a coisa é mais complexa. Então, até quando acontece um assassinato no mundo, isso pode acontecer e ser classificado como culposo ou doloso, na própria lei. Não é assim? E vai depender de quê? Da intenção de matar. Olha a complexidade disso aqui. Como assim? Um dos aspectos é esse. É a intenção de matar. Quem nunca ficou com raiva do juiz de futebol que disse que a bola pegou na mão e ele diz, não teve a intenção. Não teve a intenção para o meu time. Quando é para o outro, sempre tem. Aí é sempre complexo isso aqui. É sempre difícil lidar com esse âmbito. Mas as coisas não são tão pretas no branco como a gente gostaria. Não é. Não é tão simples assim. É isso que nos frustra muitas das vezes. E a gente tem que levar isso em consideração. Então, eu estou tendo um sentimento. Não vá logo para o aspecto do pecado. Estou triste. Essa tristeza pode ser exatamente o que você deveria sentir. Ponto. Não deve querer eliminar essa tristeza tão rápido. Não, mas o crente não deve ficar triste. Deve. Tem momentos que é para ele ficar triste mesmo. Porque ele está fazendo o que não deveria fazer. Ele está vivendo de uma maneira que não glorifica a Deus. Então, é preciso analisar cada sentimento. Preciso parar, pensar, perceber. E isso é complexo e demanda tempo. Por isso que aconselhamento é algo difícil. Porque demanda coração, demanda intenções, demanda análise de sentimentos. É algo muito difícil. Frequentemente nós vemos essas emoções negativas que nós poderíamos descrever como ruins, como alguns descrevem, como sinal de fracasso espiritual. Então, é uma pessoa que está fracassada espiritual. Estou me sentindo fracassado espiritual. Quando você começa a se sentir fracassado espiritual, você tem que perguntar por quê. Quando você começa a se sentir desanimado espiritualmente, você tem que se perguntar por quê. Por que isso está acontecendo? Eu preciso parar e fazer uma investigação. E o aconselhamento bíblico funciona quando você não consegue enxergar. Às vezes, quando nós estamos no olho do furacão, o que acontece? A gente não consegue enxergar as coisas. A gente precisa de alguém de fora que nos mostre algumas coisas. Isso é o aconselhamento bíblico. É alguém que chega de fora e, por mais que você tenha alguns anos já de crente, seguindo ao Senhor, lendo a Bíblia, é uma pessoa de fora que vai te mostrar ângulos que talvez você não tenha percebido. Então, a gente precisa questionar os sentimentos. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo?
Isto é muito importante, buscar uma certa razoabilidade naquilo que nós estamos sentindo. E nem sempre a gente vai conseguir ter a resposta. Lembra que eu já falei isso para os irmãos? Falei até que muitas das vezes nós vamos sentir algumas coisas porque nós estamos com saudade do céu, lembra? Então eu tenho tudo, Deus me abençoa, está tudo muito maravilhoso, mas eu ainda sinto algo sem ser preenchido. O que é isso? Então isso pode ser vários fatores, inclusive a completude do nosso corpo glorificado no céu, que só vai acontecer na glória. Então a gente pode estar desejoso disso. Uma preocupação, por exemplo, pode ser vista como uma prova de que você não confia nos planos de Deus. Está preocupado. Aí chega alguém e diz, está preocupado porque tudo está debaixo dos planos de Deus. Isso não acontece? Então, às vezes, a gente olha para a preocupação e sempre vai para uma espécie de problema com o plano de Deus. A gente olha para o medo. Medo pode ser visto como falta de confiança no poder de Deus. Então, olha, Deus, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, nós devemos confiar no nosso Pai. Sim, só que a confiança, ela também está dentro daquele espectro que eu estou trabalhando para vocês. Em determinado momento, é importante ter a desconfiança de algumas coisas, ou não? A própria Bíblia nos diz que nós devemos ser sagazes. A própria Bíblia diz que a vida aqui debaixo do sol, rodeados de outros pecadores, tem uma grande tendência de nós sermos enganados muitas vezes. E nós precisamos, sim, ser desconfiados com algumas coisas. Isto é bom, isto não é ruim. Agora, dependendo do nível de desconfiança, você nunca vai se relacionar com ninguém. Porque você desconfia de tudo e de todos para sempre. E aí não funciona. Não funciona um casamento onde você vive desconfiando dele ou dela. Não funciona. Não funciona relacionamentos de amizade onde a gente está o tempo todo desconfiando dele ou dela. Então a gente tem que amadurecer nesse relacionamento para que ele se torne um relacionamento de confiança. Então, a princípio, talvez uma desconfiança seja explicável, mas com o passar do tempo, a gente tem que adquirir uma determinada confiança, porque essa é a base de todo relacionamento. Sem perceber, nós podemos demonizar os sentimentos, as emoções. E eu tenho visto muito isso no decorrer dos anos. Muito, 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 muito. A gente demoniza os sentimentos, demoniza as emoções. E se a gente é batista regular, a gente corre um risco a mais, um plus aqui, de demonizar as emoções. Porque a gente valoriza tanto a doutrina, tanto a racionalização das coisas, que parece que Deus também não nos criou como seres emotivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque em alguns contextos e igrejas é só pura emoção. Está errado. Em outras é só pura razão. Está? Completem. É errado também. É um equilíbrio, meus irmãos, é sempre um equilíbrio. É uma doutrina que nos leva a ter emoções. Por mais que você queira, e este aqui é um fardo que muitos crentes carregam, por mais que você queira, você não vai conseguir deixar de ter emoções. Por mais que você seja ali domesticado a vida toda, não vai ter, vai ser podado para cá, moldado aqui, pronto. Não tem como você deixar de ser uma pessoa emocional com aquilo que de fato é importante, com aquilo que de fato é valioso. Quando nós perdemos alguma coisa que é valiosa, nós sentimos, ou não? E nós fomos criados para sentir. Faz parte disso. Então nós temos que ter cuidado com essa demonização. Entendemos normalmente que as emoções negativas devem ser exterminadas ou escondidas. Buscamos nos arrepender imediatamente delas, ou vamos guardando, ocultando, até que elas explodam em uma crise e não consigamos mais conter. Então, fica como uma espécie de vulcão no nosso peito, que nós vamos guardando, guardando, até que chega um dia que a gente não aguenta mais. A gente explode. Por quê? Porque a gente vai ali, de todas as maneiras, aprendendo a disfarçar na vida. Nós vamos aprendendo a não magoar ninguém, a não deixar ninguém, muitas das vezes, inquietos ou desconfortáveis. Sim, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa intragável, que não é essa a teologia. Mas não adianta você querer guardar tudo
Então, assim, é uma esposa que está aguentando o marido, aguentando. Chega uma hora, chega. E às vezes, quando chega aquela hora, não tem mais quem segure. Acabou-se. Não dá mais. Ai, mas vem um e vem outro e diz que isso, diz que aquilo, pode dizer o que quiser. Quem está casado com ele sou eu. Não aguenta mais, meu amigo. Não aguenta mais. Ou seja, é preciso ir tratando, é preciso ir resolvendo as questões, porque senão nós caímos nesse problema do vulcão. Uma falta de entendimento aqui nas emoções, nesse relacionamento com a teologia, é tão complicada que nós podemos ficar inquietos até com emoções positivas, não só com as negativas, mas com emoções positivas. Por exemplo, a felicidade. Alguém muito feliz. Então, deve ser examinado por medo de amar mais o presente do que dar o presente, ou seja, Deus. Precisamos entender que viver numa guerra contra os sentimentos cobrará um alto preço. Essa é a ideia da felicidade. Ah, você está se alegrando mais com os presentes que Deus dá do que com Deus que deu o presente. Está se alegrando muito com essa vida. É incrível como nós não permitimos que as pessoas nem felizes sejam. Está alegre demais. Olha, crente não é alegre. Crente vive triste. Não é assim. Aí começa a dar exemplo dos mártires. Diz, ó, fulano morreu, outro perdeu a cabeça, outro foi cortado no meio, um de cabeça para baixo. E tu está feliz. Tem alguma coisa errada com esse teu cristianismo? Tem não, meu irmão. Deus tem um plano para cada um. Deus tem um plano para cada um. Se Deus tem um plano para você ser um mártir e morrer pela causa, amém. Para outros, não. Para outros, não vai ter isso. Não é porque você é um crente mundano. Não é porque você ama os bens, ama o dinheiro. Não. É tão interessante que a gente tem tanto desequilíbrio na nossa teologia que até mesmo a gente olha para crentes que têm mais condições, abastados, ricos, e a gente já olha de uma maneira, olha, não está ajudando a causa, está dando missões, enriqueceu porque Deus quis, amém. Pronto, Deus quis. Deus deu dons, deu habilidades, Deus quis, e cuidado com a inveja. Deus quer dar uma casa linda para um irmão, e para mim ele quer dar uma choupana. Ele deixou de ser bom na choupana? Ele deixou de ser bom no teu coração. É o teu coração que está envenenado. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com as bênçãos de Deus, porque a gente tem começado a acreditar que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode ser próspero, que nada disso é de Deus. É de Deus, mesmo. É de Deus. Uma sensação de realização. Alguém está se realizando na profissão, no casamento, satisfação aí no trabalho. Pensamos logo que pode ser apenas um disfarce para o orgulho, para receber o crédito por algo qual foi apenas um instrumento. É alguém que está feliz por ser usado por Deus em determinadas situações na vida. Aí alguém já diz assim, pronto, está roubando a glória que é de Deus. Está roubando a glória. Está feliz por quê? A glória é de Deus. Tu não tem nada? Tem. Deus me deu. Se Ele não te deu, é outra coisa, te deu outras coisas. Então, a gente não consegue se alegrar nesse sentido porque a gente tem essa teologia péssima que não permite que a gente olhe para Deus e dê a devida glória a Ele e se alegre por aquilo que nós temos. O pastor Mauro Clark, ele tem algo muito interessante num livro que ele escreveu, que ele fala sobre o que é orgulho. E ele vai dizer, por exemplo, que orgulho não é você reconhecer as habilidades, as capacidades e os bens que você tem, porque isso é uma fuga da realidade. Se você é uma pessoa habilidosa musicalmente, por exemplo, você tem como negar isso? Não, sou não. Não sou não. Isso se chama ironia socrática. Quem fazia isso era Sócrates, não era Jesus, não. Então, não. E tu? Não, eu sou um pó. E tu? Não, não, sei tocar não. E sabe muito bem. Está mentindo, viu? Sabe. Glorifica a Deus. Então, tem coisas que Deus nos deu condições. Deus nos deu a glória dele, mas ele está nos usando. E aí a gente confunde orgulho com prazer naquilo que Deus me deu. Será que eu posso ter prazer no dom que Deus me deu? Orgulhoso, orgulhosa. Não.
prazer no Senhor. Bênção de Deus. Não é orgulho isso, entende? A gente tem que ter cuidado. Isso é reconhecimento de um fato. Se eu tenho determinada habilidade e reconheço essa habilidade, isso é reconhecimento de um fato. Agora, se eu estou querendo buscar aplausos com isso, aí é outra coisa. Se eu estou querendo angariar status com isso diante dos olhos das pessoas, aí é outra coisa. Mas me alegrar por aquilo que eu sou e por aquilo que eu tenho, glorifica a Deus isso aí. Isso não é orgulho. Se nos sentimos bem por muito tempo, isso deve significar que nós somos egoístas e não estamos em sintonia com as necessidades daqueles que nos rodeiam. Se você parasse para pensar nos irmãos que estão morrendo lá na África, passando fome, isso e aquilo, em outros continentes, e fulano, você não estaria rindo desse jeito. Não estaria se sentindo tão bem desse jeito. Entende que a gente tem uma teologia assim meia tóxica, onde assim a gente não sabe por que a gente está triste, mas a gente está triste e retroalimentando a igreja com tristeza. Sim, meus irmãos, eu sei que existem pessoas com necessidades. E a gente deve fazer boas obras, que a Bíblia diz que a gente deve fazer boas obras. Nós fomos salvos, lembra de Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvos pela graça mediante a fé, mas nós devemos fazer boas obras como resultado de quem nós somos. Se Deus me salvou, a maneira de mostrar isso é então, fazendo boas obras. Não é ser salvo por boas obras, porque aí o mérito é meu. Mas é ter boas obras porque eu sou salvo. E aí fazer boas obras. Mas os irmãos já notaram que às vezes vem vários missionários dar relatório na igreja, pedindo ajuda da igreja, e a igreja entra e participa de suas necessidades. Mas a gente tem como abraçar todos os missionários? Todos os missionários que chegarem aqui com alguma necessidade, a nossa igreja tem como abraçar? Financeiramente falando, em oração a gente tem. Mas financeiramente falando, tem? Não tem. Então vamos ser uma igreja triste, porque missões... Não, vamos nos alegrar por aqueles que a gente tem condições de ajudar. E se tivermos mais condições, ajudamos mais. Mas a gente não pode criar o peso, ter a lente para o lado negativo da coisa. Estão percebendo? A gente olha para a coisa ruim. A gente não consegue ajudar esse. Mas e os que a gente consegue? A gente não se alegra com isso e a gente acaba desequilibrado com isso. Parece que os cristãos simplesmente não conseguem acertar nunca em nada, não importa como eles se sintam. A gente sempre está errado. Se é um sentimento negativo, tristeza, está errado. Se é um sentimento positivo, alegria, está errado também. Se é um sentimento de insatisfação, está errado. Se é um sentimento de satisfação, está errado também. Sim, a gente vai acertar quando? Então não tem como acertar nessa teologia aqui. Então a gente tem que estar muito atento com isso aqui. Isso é teologia desequilibrada saindo dos púlpitos. Isso está errado. Isso prejudica. Cuidado com a sua maneira de pensar aqui, esses sentimentos. Entrando agora nos dois aspectos, existe o caso em que as doenças do coração, e inclusive doenças físicas, como eu tenho trabalhado, são resultantes de pecado. Existe isto na Bíblia? Ou todas as vezes que alguém adoece, isto é apenas um problema bioquímico? Isso é apenas um problema sentimental, cognitivo? Não. Existe, meus irmãos, problemas na Bíblia que são resultados de pecado. Existe. Agora, atenção, nem respira agora, presta atenção. Nem tudo se restringe a esse aspecto. Esse é um de todos os que eu estou trabalhando, entendeu? Então, a pessoa está com aquele problema, pecado. A pessoa está com pecado, se arrependa. Não, calma, vai devagar. Pode ser? Pode. Mas para chegar nesse ponto, eu preciso de fazer uma investigação longa na vida da pessoa. A gente precisa conversar, a pessoa tem que abrir o coração, a pessoa tem que ser honesta com as coisas, para que a gente possa tratar. Não existe aconselhamento bíblico sem honestidade de quem se aconselha. O conselheiro pode ser o mais habilidoso do universo, mas ele não é feiticeiro para descobrir as cores do coração do povo. Ou você abre seu coração, ou ele não consegue tratar. Então, eu estou buscando aconselhamento. Está querendo resolver o problema? A pergunta é essa. Ou você está buscando, como eu gosto de brincar, mais um comparsa de crime.
mas alguém para estar do seu lado, né? Não, eu estou buscando aconselhamento realmente para tratar o meu problema. Você precisa ser o máximo honesto possível. Algumas coisas você não vai enxergar, fato. Mas é preciso que você seja honesto. Sem honestidade no aconselhamento, não tem quem consiga te aconselhar. Não existe isso aí. Então, existem aspectos que são pecados. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículos 18 e 19. Livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 18 e 19. Irmã Jaqueline, só para eu me organizar aqui no tempo. Quando a irmã dá o primeiro toque, é com quanto tempo? Tá bom, obrigado. 2 Crônicas 21, versículos 18 e 19. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com enfermidade, o que é que diz aí? Incurável. E aumentando esta, dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. O que está acontecendo aqui? Aqui você tem claramente na Bíblia um ponto de tensão com a ciência da atualidade. Algo que a ciência não quer enxergar, algo que a ciência não quer entender, mas que todo aquele que é um cientista bíblico e que tem teologia, ele precisa dar o braço a torcer que existem problemas que estão no âmbito e no aspecto da sobrenaturalidade do pecado. Aqui é um julgamento. Então, por conta de pecados, o que acontece em Crônicas? Há um julgamento onde é dito que o Senhor feriu as entranhas com enfermidade incurável. Qual era o médico que iria conseguir curar este homem? Qual era o tratamento? Nenhum. Isso humilha a ciência? Isso humilha a medicina? Humilha. E é importante, às vezes, as áreas do saber e do conhecimento mais valiosas para o ser humano serem humilhadas em alguns momentos. Porque eu conheço muitos médicos que são maravilhosos, humildes. São bênçãos do Senhor mesmo. Eu conheço outros que nem conseguem pisar no chão, de tão arrogantes que são, acreditando muitas vezes que são os próprios deuses. Está errado. A ciência, quando ela toca a Bíblia, ela é humilhada. Porque nós estamos falando do Deus que conhece todas as coisas, só Deus conhece todas as coisas. Então vão ter problemas que nenhum médico consegue resolver. Por mais habilidoso, habilitado, por mais cursos que ele tenha, vão ter problemas que ele vai chegar ao ponto de dizer: isso aqui eu não sei, isso aqui eu não consigo saber. Aí junta lá, faz uma junta médica para tentar resolver, todo mundo com suas opiniões, e não consegue chegar a lugar nenhum. E não consegue curar. Aí o médico deve ficar completamente frustrado, certo? Não. Tem determinadas áreas da vida que ele não consegue resolver, simplesmente. Porque Deus julga as pessoas com doenças. Deus faz isso? Faz. É bíblico. Toda doença, então, é pecado? Não, não. Então, a gente precisa aqui ter esse equilíbrio aqui, porque a ciência vem nos chamar a atenção. A gente chama a atenção da ciência, a ciência nos chama a atenção. É um equilíbrio muito legal, se a gente souber fazer. Por quê? Porque a gente diz para a ciência: ciência, nem tudo que acontece nesse mundo é bioquímico, é físico, nem tudo. Existe o aspecto da sobrenaturalidade. E a ciência nos chama a atenção dizendo: ei, igreja, lembre que nem tudo também é espiritual. Tem coisas que é biofísica, que é químico e que precisa resolver de outras maneiras. Esse equilíbrio aqui precisa acontecer. Então não dá para querer eliminar a ciência a partir do púlpito e não dá para, a partir da ciência, eliminar a igreja. Então a gente precisa reconhecer que o ser humano ele é mais complexo, o mundo é mais complexo. Então, outro texto, Deuteronômio capítulo 7, versículos de 11 em diante. Deuteronômio capítulo 7, versículos de 11 em diante.
Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida, sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás, mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Que é uma promessa para a nação de Israel, para a entrada da terra de Israel. É um texto muito utilizado pelo neopentecostalismo na teologia da prosperidade, e nós precisamos entender que esse texto foi prometido para aqueles que estavam entrando na terra prometida, para Israel, em determinado contexto. Mas é muito curioso perceber que se eles andassem nos caminhos do Senhor, vivessem de acordo com seus estatutos, o texto nos diz que eles vão ser preservados até de enfermidades e doenças malignas. De que algumas doenças que outros povos tinham, como era o caso das pestes e pragas, as úlceras no Egito, o povo de Israel não teria. Porque Deus os preservaria disso. Então, meus irmãos, aqui tem um outro aspecto. É o aspecto da saúde. Muitas vezes nós acreditamos que se nós seguirmos os 10 passos para uma saúde, nós então estaremos sempre em perfeito estado. Acabando, às vezes, divinizando algumas coisas. Acabando divinizando dietas, divinizando exercícios físicos, e acreditando que o mérito pela minha saúde é da minha dieta estrita e do meu condicionamento físico e assim por diante. Então vamos abrir aqui para a gente poder pensar. Sim, meus irmãos, Deus nos deu o corpo e deseja que sejamos responsáveis com o nosso corpo. Ele não deseja que nós estejamos ingerindo tudo aquilo que é destrutivo para nós. Nós não podemos ser irresponsáveis com o nosso corpo, porque muitos dos problemas que nós temos é por conta da nossa boca. Muitos dos problemas que nós temos é por conta de falta de exercício físico mesmo. E aí colhemos as consequências. Esse é um extremo. O outro, divinizo a dieta, divinizo a academia, divinizo o esporte. Aí você vê casos de pessoas que, por conta de seu biotipo e outros detalhes, essa pessoa ela tem uma saúde melhor do que aquela que tem uma dieta e às vezes, exercícios físicos constantes. A que tinha exercícios físicos e dietas morre primeiro, um infarto cardíaco, e a outra não. Você olha e você diz, isso não é explicável. É não. Quem foi que disse que as coisas são tão explicáveis assim? A gente tem que ter cuidado com isso. Quem nos dá saúde é a academia. Quem nos dá saúde é a comida. Não, são instrumentos pelos quais Deus nos preserva o nosso corpo. Mas o Deus estava dizendo, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel e vocês não vão adoecer, porque eu sou o Deus de vocês. Acabou-se. Sou eu que vou preservar, para vocês não terem os mesmos problemas físicos e de saúde que tem lá no Egito. Então, a gente vê que muitas das vezes é assim mesmo. Então, Deus usa de meios, mas cuidado para não perder a oportunidade de louvar e glorificar a Deus por sua saúde. Porque quem te dá saúde é Deus. Deus usa remédios para isso. Deus usa tratamentos para isso. Deus usa as mais diversas áreas do saber para isso. Mas no final das contas, toda a honra e toda a glória é de Deus. Além desse aspecto do mundo caído e do pecado que nós estamos vendo, de fato, algumas vezes a doença chegaria por conta do pecado. Está claro isso na Bíblia? Claro. Então, algumas doenças, biblicamente falando, é resultado, sim, de pecado.
Lembra que esterilidade no Antigo Testamento podia ser resultado de pecado. Então, nós não sabemos algumas coisas. Então, muitas coisas são ocultas para nós. Nós não sabemos. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que se eu estou na igreja e não posso ter filho, então é porque eu sou uma pecadora ou um pecador? Não, que você é um pecador ou uma pecadora, a Bíblia já diz. Eu só não estou dizendo que a sua esterilidade é por causa disso, porque eu não sei. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não recebi uma revelação para dizer que a sua esterilidade é por causa de um pecado. Mas o que eu estou dizendo é que muitas das doenças físicas que existem têm vários fatores que podem gerar. Um deles é pecado. Entendeu? Inclusive, nós temos casos no Antigo Testamento de mulheres que foram saradas de fertilidade por Deus, ou não temos? Milagre. E Deus curou. Acontece. Isso significa que todas as irmãs que estiverem estéreis, se arrependerem dos seus pecados, vão ter filhos? Não, a gente não pode criar uma regra linear, causa e efeito, naquilo que é mais complexo do que isso, que a gente não pode, não sabe. Podemos ter doenças físicas e emocionais por motivos que jamais compreenderemos, meus irmãos, porque diz respeito ao plano de Deus. Tanto o psicológico quanto o conselheiro bíblico são humilhados aqui nesse ponto. Nós chegamos num ponto aqui de mistério, de humilhação. Então não pense que você vai procurar um conselheiro bíblico ou um médico ou alguém que vai resolver todos os seus problemas. Amém se ele conseguir resolver e lhe ajudar nesse processo. Mas às vezes não vai ser. Às vezes você não vai saber e Deus tem um plano que ele não nos revelou para aquilo que está acontecendo. Muitos dos problemas físicos e emocionais devem levar a ciência e a teologia a reconhecer suas limitações. A ciência tem limitações. E a teologia? E a igreja? Tem ou não tem? Tem. E é quando não se entende isso que se cai em armadilhas propagandistas, publicitárias, de determinadas igrejas. Venha para cá, que aqui a gente cura o incurável. Venha para cá, que aqui a gente resolve todos os seus problemas. Não é assim. Tem coisas que não são resolvidas na igreja. Não tem coisas que não são resolvidas na medicina. Tem coisas que simplesmente não são resolvidas nem explicáveis. E a gente precisa reconhecer estas coisas. Então, existe realmente possessão demoníaca? Os irmãos acreditam que isso existe? Existe. Isso existe. A Bíblia fala muitas vezes disso. Então, nós temos menos casos nos nossos dias, até porque a gente não fica procurando encosto, né? O encosto da nossa cadeira já é suficiente. Então, a gente não fica lá, olha, pronto, vem para cá, que hoje tem a expulsão do demônio das finanças. Amanhã tem a expulsão dos demônios dos empresários. Não, ninguém vai ficar fazendo isso. Não faz o menor sentido. Mas a gente já teve casos de possessão demoníaca aqui na igreja. No meu primeiro ano logo de ministério na igreja. Já tivemos casos aqui. E aqui é uma igreja que é uma igreja séria, bíblica, e nós acreditamos que isso pode acontecer. Que isso pode ocorrer. É raro nas igrejas que não estão buscando o tempo todo isso, porque tem outras igrejas que têm agenda marcada, dia marcado com Satanás, né? Assim, já diz qual é o dia, qual é a hora que vai expulsar o demônio, né? Então já sabe qual é o dia, dependendo de qual o demônio que você quer conhecer, tem o dia dele. Então, não é isso que a gente faz. Então, mas isso pode acontecer, isso existe. Se sim, como é que você acha que um psicólogo ou um psiquiatra trata com isso? Como é que um psicólogo, como é que um psicólogo trata um problema de possessão demoníaca? Ele não trata. Porque não tem como tratar. Ele não trata. Ah, mas vou para Freud, vou para Jung. Ele pode ir para onde ele quiser. Ele não vai tratar, porque o problema é outro. Como é que um psiquiatra trata um problema de possessão demoníaca? Dopando a pessoa. E haja remédio, e está causando um outro problema. Um problema muito pior. Porque o problema dela não é aquele. Às vezes o problema é culpa. E a pessoa está num processo ali de negar o seu pecado e ela vai definhando, vai piorando. Ela não quer tratar o seu coração. Ela vai para o psicólogo. Tem como tratar isso?
Tem não. Vai para o psiquiatra, tem como tratar isso? Não tem, porque o problema é outro. Então, a gente precisa entender que existe um limite para tratar as coisas. É isto o que a igreja diz em relação à psicologia e às ciências. Reconheçam as suas limitações. Porque parece que a ciência não tem limites. Mas tem, biblicamente falando. E como crentes, nós precisamos entender isso. Porque quando entra no âmbito do sobrenatural, eles não conseguem tratar. Quem consegue tratar no âmbito do sobrenatural? É Deus, Ele usa você, Ele usa a igreja, Ele usa o povo de Deus para poder fazer isso. Pronto. E a ciência tem que dizer, tem coisas que só a igreja pode tratar. Não está no nosso âmbito. Mas não é falando isso desdenhando, porque às vezes é isso que se faz. Não, isso aqui não é com a gente não, isso aqui é coisa lá da igreja. E desdenha do que se faz na igreja. E aí você começa a criar um atrito entre os dois. Não. É reconhecer, é ser humilhada. É dizer, isso não nos cabe, não é do meu âmbito. E tratar isso com respeito. Porque tem coisas que só a igreja trata. E tem coisas que só as outras áreas do saber tratam. E a gente deveria lidar com isso com maturidade e muita tranquilidade. Mas não é. Ela precisa entender que nem tudo o que acontece nesse mundo é explicado naturalmente. E a gente também precisa lembrar disso. Por mais que ela não tenha permissão para lidar com o sobrenatural, falando das ciências, se o problema estiver no âmbito do sobrenatural, então cabe outro tipo de conhecimento resolver, concordam? Então não adianta negar o fato. Não adianta dizer, não, isso aqui não tem como resolver. Não, você não nega uma possessão demoníaca, por exemplo. Você simplesmente admite que não está na sua área tratar sobre aquilo, que aquilo pertence a outra área. Então, meus irmãos, aqui você percebe que, e eu gosto desse tema, porque você percebe que há um espaço grande, e que a igreja nunca vai perder o seu espaço no mundo. Porque ela faz um trabalho que é só dela. Então a gente não precisa ficar querendo concorrer com outras ciências, entende? Ou denegrindo, diminuindo. A gente só dá os limites das coisas. A gente não precisa criar essa concorrência aqui. Tem coisas que só nós realmente seremos usados para fazer. Porque Deus criou a instituição igreja. É projeto de Deus. E ela faz uma obra que é só ela que faz. Que é só ela que realiza. Então a gente não precisa ficar numa disputa humanamente falando com outras áreas do saber. A ciência não pode negar o sobrenatural. Nega, mas não pode, não deveria. Deveria apenas se reconhecer sua limitação. Apenas porque a ciência ali foi mostrada a incapacidade ou a impotência da ciência. A ciência cumpre seu papel quando ela realiza aquilo que ela pode fazer com excelência. Entende? Quando tem algo que pertence a ela fazer, e ela faz com excelência, ela está fazendo aquilo que Deus preparou para ela fazer. Quando ela entra numa área que não pertence a ela, ela está fazendo o que ela não deveria fazer. A igreja pode cair nisso? Vocês acham? Pode. Pode. Nós podemos querer saber tudo e qualquer coisa, fazer tudo e qualquer coisa, quando na realidade Deus nos fez igreja. E aqui eu vou dizer algo que eu acho belíssimo na igreja. O quê? Porque ao mesmo tempo que nós somos um corpo espiritual, nós somos um corpo social. Em que sentido? A igreja ela é composta de pessoas das mais diversas áreas e habilidades. E ao mesmo tempo crentes. E isso nos enriquece muito como igreja. Porque a gente tem um diálogo com os mais diversos campos do saber. E os irmãos, às vezes, ficam até meio que frustrados na igreja. Assim, rapaz, eu sou da determinada área do conhecimento. Parece que na igreja não tem o espaço. Parece que na igreja é outra coisa. Não, meu irmão. Você vai usar aquilo que Deus te deu de conhecimento, aliado à sua teologia, e você vai ter condições de fazer algo que um profissional secular não tem condição de fazer. Porque você alia duas áreas. Você entende os limites das duas áreas. Você vai ser um profissional muito melhor. Porque você conhece os dois âmbitos nesse sentido aqui. Então, a igreja é muito rica nesse sentido de ser multidisciplinar. Onde o pastor não precisa ser o detentor do conhecimento médico, da enfermagem, e assim por diante, porque eu não sou. Ah, o irmão vem atrás de mim, pastor, eu tomo que remédio? Lexotan. Não sei, meu irmão.
Então, assim, eu não estou aqui para medicar ninguém. Eu não tenho como medicar ninguém. Então, eu tenho como tratar em outro âmbito. Só que nota como é que a gente faz. Se o pastor não pode medicar, então ele não tem valor. Não, ele tem valor naquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Aí ele faz. E o médico, mas é um problema que se trata na igreja. Então o médico não tem valor? Tem valor. O enfermeiro tem valor, o advogado tem valor, o PRF tem valor. É porque na vez passada eu não falei da polícia, né? Ah, muito bem. Então, tem valor na área que eles foram chamados para fazer. E aí a gente enriquece a sociedade, enriquece a igreja e glorifica o Senhor nas mais diversas áreas e nos mais diversos âmbitos. Então, a igreja normalmente trata de um âmbito da realidade que a ciência não é capaz de tratar. Nem por isso ela é superior, ela só trata de uma outra área. Nesse sentido, se a ciência anular a religião, ela não estará fazendo bem à humanidade, entende? Uma ciência que é contra a teologia e a igreja não é boa. Não é boa, é arrogante, prepotente. Se o sobrenatural existe e eu trato e reduzo tudo ao natural, eu não estou fazendo uma boa ciência, pois eu não estou fazendo o conhecimento realmente avançar. Esse é o propósito da ciência, não é? Fazer o conhecimento avançar. Se no lugar de fazer o conhecimento avançar, ela está encobrindo uma área da sociedade que existe, que é real, ela não está fazendo um bom serviço. Ela não está fazendo o conhecimento avançar, pelo contrário. Agora, aqui tem uma discussão inteira sobre misticismo, tá? Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, porque a gente entra, sim, pastor, ciência, mas quais religiões? Tem uma discussão grande. Aí a religião podia também perguntar, e quais ciências? Porque são muitas. Então tem uma discussão, eu já dei um módulo inteiro sobre relacionamento de teologia e ciência no seminário, um tempo atrás, porque aqui é complexo. E eu estou arranhando a superfície, como a gente gosta de dizer. O sobrenatural é um ponto humilhante, tanto para os teólogos como para os conselheiros. Precisamos ser humildes aqui. Só dar alguns textos e abrir para os irmãos, então, se tiverem algum comentário, para a gente poder ir encerrando a aula. João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram. Olha como eu gosto dessa pergunta do discípulo, porque parece as perguntas que a gente faz, né? Mestre, quem pecou? Se está cego, alguém pecou. Este ou os seus pais? Maldição hereditária. O que aconteceu para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Pecado aqui? Cegueira? Pecado? Não. Deus tem propósitos que nós não entendemos. Só que como a gente quer respostas que satisfaçam a nossa mente, a gente diz, não pode. Porque Deus, sendo amoroso, justo e bom, não pode criar um cego. Não só pode, como fez. Bom, e tem seus propósitos. Mas eu não entendo a justiça de Deus, nem eu. Eu não entendo que amor é esse, nem eu. E qual é a diferença, então, entre o Senhor e eu? A diferença é que eu adoro e você muitas vezes blasfema. A diferença é que quando eu reconheço as minhas limitações, eu me prostro de joelho no chão e digo, Senhor, o finito dessa história sou eu. O tolo dessa história sou eu. A mente mirrada dessa história é a minha, não é a sua. Por isso, mesmo naquilo que eu não entendo, seja louvado. Receba toda a honra e glória. Não precisa defender Deus. Você vai conversar com um ateu e diz, como é que tem tanto mal no mundo? Segue, não sei o quê. Que Deus é esse? Eu disse, é esse mesmo. Está aqui. Quer que eu leia de novo? É esse Deus. Mas assim eu fico chocado. E quem foi que disse que não era para tu ficar chocado? O Deus descrito na Bíblia é para arranhar. É para chocar. É para confrontar. Nunca foi um ursinho de pelúcia. O Deus da Bíblia, não. Tem outros deuses que você bota ele na sala, tira, bota no quarto, tira, bota onde você quiser. Pronto, é um Deus domesticável. Você bota onde você quiser. O Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia te choca, te arranha. Nota que antes da gente se converter, a gente fica todo ferido, todo arranhado, todo confuso. Assim mesmo.
Esse é o Deus da Bíblia. A gente está querendo criar como gatinho um leão. Não dá. João 11, versículos de 1 a 4. Eu vou ler logo aqui para ganhar tempo, tá? Mas está aí a referência. João 11, versículos de 1 a 4. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era para quê? Para que Jesus fosse glorificado. Lázaro iria morrer, mas Jesus está dizendo, tudo aquilo que está acontecendo na vida de Lázaro é para que eu tenha a oportunidade de ressuscitá-lo, e ao ressuscitá-lo, as pessoas possam enxergar quem eu realmente sou. É para a glória de Deus. Então, existem enfermidades que é para a glória de Deus? Existem doenças para a glória de Deus. Por isso que a gente tem que ter mais calma quando a gente está doente. Eu não sei qual é o propósito. Eu não sei o que Deus quer. Pode ser que Deus queira ser glorificado com isso que eu estou passando. De alguma maneira. E Ele tem um plano para isso aqui, de salvar pessoas, de transformar vidas, de que eu testemunhe sobre Ele. Eu não sei o que Deus quer. Então eu não devo ter uma visão tão pessimista da doença. Não devo fazer um link tão rápido com o pecado da doença. Porque às vezes aquela doença veio para a glória de Deus. Você lembra de alguém? Jó. Jó ficou enfermo, úlcera, se raspando no lixão, tirando o pus das feridas. Eca, pastor. Estava lá, está descrito na Bíblia. E aí o que acontece? Pecado na vida de Jó. Quer se aliar aos amigos de Jó? 3 amigos de Jó dizendo, não, só pode ser pecado. Porque Deus é bom, porque Deus é justo. Porque Deus não permitiria um justo passar por tudo isso. O grande exemplo não é Jó, é Jesus. Deus não permitiria um justo passar por tudo isso. E Jesus? E se Jesus não passasse por tudo aquilo, você não poderia ser salvo. Porque Jesus precisaria morrer no meu lugar, no seu lugar, sofrer as feridas que o meu corpo merecia por causa dos meus pecados. Então, nesse sentido aqui, como é que se explica Jó? Não se explica. E o que eu faço com Jó, pastor? Adoro. Adoro a Deus. Louvo a Deus. Nem Jó não compreenderia. E chega no final do livro, Deus explicou tudo para Jó. Lembra? Foi assim? Eu não entendo isso, eu não entendo aquilo outro. Deus me explica por que isso. Aí quando chega lá no final, Deus faz uma bateria de mais de 40 perguntas para Jó. Jó, tu só não sabe isso? Pô, deixa eu aumentar a tua cartilha? Dá mais 40 perguntas para Jó. Em 2 fases, né? Primeira fase, 20 e tantas perguntas. Aí Jó parece que se satisfaz. Ele diz, não, peraí, tem mais. Aí mais uma bateria de 20 perguntas. Quando chega no final, o que é que Jó faz? O que é que Jó diz? Falei do que eu não sabia. Era melhor ter ficado? Jó se torna sábio. É um livro de sabedoria, Jó. E ele se torna sábio quando ele aprende que existem coisas que os sábios deste mundo nunca saberão. Aí é a grande sacada do livro de Jó. O livro de Jó é muito tratado na teologia da prosperidade. Mas o livro de Jó é um livro de poesia. É um livro de sabedoria. É um contraste entre sábios. Em outro momento eu continuo desenvolvendo o livro de Jó para os irmãos. Ok, então quero abrir para contribuições, perguntas. Se eu puder e se eu souber, eu prometo ajudar. Algum irmão? Pastor Márcio? Exato. Exatamente. Exato. Isso mata inveja, mata um bocado de coisa, né? Por que eu vivo doente e a pessoa lá não? Não sei.
Não sei, mas talvez é a maneira de Deus ser glorificado na sua vida, né? E assim por diante. Mas alguém? Irmã Rafael. Tá grávida também não, né? Boa, boa. Sim, sim. Imaturidade. É. Isso. Sim. Isso. Isso. Sim. E quanto uma teologia frágil nos fragiliza mais. Porque se você tem uma teologia que você não leva em consideração todos esses aspectos, então você já vai logo para o aspecto do pecado. E aí você já vai para cá e a doença às vezes piora por causa disso. Porque você começa doente levar uma carga espiritual terrível que você não está com condição de levar e você só afunda. Quando na realidade você está precisando de outra coisa. Às vezes não é problema de pecado mesmo, às vezes é outras coisas. Por isso que essa teologia ela precisa ser cada vez mais equilibrada. E eu gosto de dizer, Rafa, o seguinte: uma vez eu conversei com uma mãe que tinha perdido um bebê. E depois de um tempo, conversando com ela, eu a fiz entender que o bebê dela não era o ser mais inocente que morreu nesse mundo. O ser mais inocente que morreu nesse mundo não é uma criança, é Jesus. Jesus não tinha nenhum pecado. E se teve propósito para a morte do ser mais inocente desse mundo, tem propósito para toda morte. Até para daquelas que a gente olha e percebe, mas tão inocente. Mas sem aquela inocência da cruz, a gente iria para o inferno. Então, a gente deve olhar não apenas pela lente da inocência, mas pela lente do oculto, pela lente do que não está sendo revelado. E os exemplos revelados, como é o exemplo de Jesus, nos faz entender, opa, então tem algo mais que eu não sei, tem algo mais que eu não entendo. E Deus sabe que a gente não entende. Não se preocupe que Deus não é pego de surpresa pelo lamento, não. A Bíblia está cheia de lamento. Tem um livro chamado Lamentações. Então, você vai dizer, Senhor, mas eu não entendo. Aí Deus é pego de surpresa. Mas como você não entende? Eu te expliquei tudo. Não. Quando você diz, Senhor, mas eu não entendo, normalmente Deus olha para você e diz, eu sei que você não entende. Pare de tentar entender. Você não vai compreender todas as coisas. Tem coisas que nem no céu a gente vai entender.
Porque tem coisas que pertencem somente a Deus. Pastor, mas minha esperança era que eu chegasse no céu e entendesse tudo. Não vai. Porque a gente não se torna onisciente. Onisciente é um atributo que pertence só a Deus. Só Deus é sabedor de todas as coisas. Nós não somos. Então tem coisas que a gente não vai saber nem no céu, quanto mais aqui. Só que existem duas posturas que você pode ter, aquilo que eu mencionei. Ou você olha para isso e blasfema, um Deus desse eu não quero, eu não aceito esse Deus. Ou você olha e diz, se eu não aceito esse Deus, eu também não tenho como aceitar o sacrifício do homem mais inocente do mundo no meu lugar. Então eu não aceito Jesus, não aceito esse plano, e aí você tem a consequência. Então não se choquem tanto com a morte de infantes, de crianças. Se choquem com a morte de Jesus. É ela que é emblemática. É ela. Não é a morte de uma criança, é a morte de Jesus. Ela que é inexplicável. Ele não tinha nenhum pecado. Biblicamente falando, a criança já nasce com o pecado herdado de Adão. Jesus não tinha nenhum pecado. Mas tinha propósito na morte de Jesus. E aí nós encontramos consolo. Diva? Sim. Não, mas Deus não quer que a gente se acalme em tudo. Esse é o ponto. Quem foi que. A gente tem uma teologia toda errada, é isso que eu estou dizendo. Quem foi que disse que Deus quer que a gente se acalme em tudo? Tem coisa. Entra alguém na sua casa de madrugada, estupra todo mundo lá na sua casa, faz algo terrível. Aí no outro dia chega o conselheiro bíblico na sua casa e diz: se acalme, fique tranquilo. Não, meu amigo, se você não sair daqui, você morre também. É complicado, é complexo isso aí. A pessoa está uma pilha, a pessoa tá fora de si. Então não é simples você aconselhar. Você imagina você está viajando com alguém, acontece um acidente, e aí só você sobra no carro ali. Como é que vai ser a sua oração? Louvado seja o Senhor por tirar a vida do meu marido, por tirar a vida do meu filho. Graças a Deus por tudo que aconteceu agora. É? Não é. Por isso que nós temos salmos imprecatórios na Bíblia. Por isso que nós temos salmos de lamentos na Bíblia. Porque Deus suporta. Quem não suporta é o meu vizinho. Mas Deus suporta a abertura do nosso coração honesto. Não adianta você dizer para Deus que Ele é bom da boca para fora e o coração aqui está dizendo: Senhor, não estou entendendo nada, está me parecendo injustiça. Orações honestas diante de Deus. Senhor, eu vou ser bem sincero contigo. Está parecendo injustiça. Eu não estou conseguindo entender, eu não consigo compreender. Lembra de Abacuque, meu irmão? Já preguei aqui na igreja, não sei quantos anos atrás. Abacuque ora: Senhor, resolve o problema aqui do povo. Aí Deus: vou resolver, vou trazer a Babilônia e matar todo mundo. Senhor, pedi para o Senhor resolver, estou resolvendo. Você não quer que eu resolva do meu jeito? Então, não dá para entender muito dos planos de Deus, a gente vai ficar confusos. Então, eu acredito que essa mente completamente apaziguada, tranquilizada, ela não existe, ela é irreal. Ela é irreal. Na prática, a gente vai ter que só confiar. É dizer, pronto, dê um passo de fé, confie, e até para essa confiança ela baixar no nosso coração leva tempo, demanda tempo. É assim mesmo, pessoal.
O resto é uma teologia imediatista, pragmática, não é a verdadeira teologia bíblica. A verdadeira teologia bíblica ela é lenta. Então, pouco a pouco, crescendo, se desenvolvendo. Jesus tem lamento quando ele está indo para a cruz. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma palavra de lamento. Não é uma palavra de incredulidade, que tem diferença. Não é uma palavra de murmuração. Por isso que a gente tem que entender a literatura de lamento. Mas é um lamento, é uma expressão da alma, do coração. Você está em Jesus. Bom, André? Isso. Excelente. Aquela ideia da escalazinha, onde a tristeza, dependendo do lugar que ela está, o lugar adequado, ela é boa, ela glorifica a Deus. É isso mesmo. Então temos que amadurecer nessa reflexão, nesse pensamento sobre as emoções, porque a gente está numa crise como igreja, sobre esse problema das doenças da alma, das doenças espirituais. Espero estar ajudando aí os amados irmãos. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela tua igreja, te agradeço por cada irmão que contribui de maneira tão rica com a reflexão teológica.